Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Queremos agradecer a todos, cada um que está aqui presente. Sabemos que isso aí é a vontade de Deus. Pedir em favor da família, das nossas famílias também, onde estão neste momento. Pedir a Deus que abençoe eles, e abençoa nós aqui, no estudo da Tua Palavra. Hoje vamos continuar o estudo, Atos dos Apóstolos. Nós fomos capítulo 8, na quarta-feira passada, até o versículo 23. E que Deus nos permitir, talvez depois vai para outras passagens. E pelo dia que Deus nos tem nos sustentado, esta semana até hoje, e também pedimos em favor daqueles irmãos que não vieram, que Deus abençoe cada um, aqueles que estão trabalhando, estão em algum lugar, suas casas. Então que Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que Deus abençoe cada um de nós. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, agradecemos a Ti por ter permitido nós vir até aqui, nos trazido, dando-nos ânimos, saúde e vontade. Se nós estamos aqui porque Tu nos trouxe. E agradecemos não somente por este momento, mas em todas as nossas vidas e a vida eterna que é oferecida em Teu Filho. E agradecemos a Ti por este amor, por essa dádiva. Agradecemos a Ti pelo tempo, pelo local que nós temos aqui. E pelo pão de cada dia, vem nos sustentando a saúde e as nossas vidas. Pedimos em favor desse culto que estamos iniciando, os cânticos que possamos cantar para Te louvá-lo, que Tu mereces, é digno do nosso louvor. E pedimos também em favor do estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então, os irmãos, vamos louvar a Deus. Que hino que nós vamos louvar a Deus? 226, pode ser? Qual? 226. 226. Dá teu coração. Já
366. Antônio, no começo, não podia vir, que estava. Boa noite, primeiro. Boa noite. Não está com gripe, né? Que tomou um remédio, foi a palavra dele. Foi no médico, segunda-feira o médico tinha um sossego ali onde ele que era bagunçou. Ele disse assim, né? Ele falou, e o nariz só escorrendo uma água só. Pastor, olhe meu favor, né? Vamos bater de oração. 366.
Temos o privilégio, mais uma vez agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, de cada um que está aqui presente, e mais uma vez a presença da visitante, a Maria, ou irmã Maria. Deus conhece o coração dela e de cada um de nós. Que já é a segunda vez, né? Ela veio domingo e hoje também, graças a Deus. Agradecemos a isso. Então, os irmãos, vamos continuar o estudo de Atos. Depois dessa a gente fala em outros assuntos também aqui. Aqui também está a Geni Leme da Conceição, falou amém. E ela falou que ela está assistindo. Amém. Que seja bem-vinda também, que assista lá onde ela está morando, em Jundiaí. Que alguns conhecem ela aqui, né? Principalmente eu, minha mulher, o João Aristide, quem mais que conhece? O Erino, que é parente, prima, né? Prima sua, né, o Erino? Foi em Pagamice. Por causa da sua mãe, né? Por causa da sua mãe, que é Briquezes. Tá bom, lesão, conhecido por lesão. E então vamos estudar então. Versículo 23, fala: pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Mas para entender esse versículo aqui, irmão, ele tem que ler para trás um pouco. Vamos voltar um pouco para trás, porque alguns que não estavam aqui no culto passado, né? Vamos pegar mais ou menos o versículo 18. Quem é? 18. Vai saber quem que é aquele do versículo 23. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, o que nós vimos aquele dia aqui? As coisas espirituais, o dom de Deus, dinheiro não compra. Ninguém compra. Por exemplo, a salvação, ninguém compra ela com sacrifício. O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Nós sabemos. Não sei se todos sabem. Por que o sacrifício de Cristo? Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele não tinha nenhuma mancha de pecado. Então, por isso, esse aqui, esse irmão, ele quis, que ele viu eles fazer. Então, esse irmão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos, que era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Vou pagar dinheiro para me ter esse poder também de pôr as mãos e assim por diante. Mas uma proposta interesseira. Tem muitos interessados, está nas igrejas, interessados em receber cura. Quem é que não quer receber cura? Quem é que não quer receber a curar? Mas a igreja não cura, homem não cura, quem cura é Deus. Deus cura. Mas só que naquele tempo Deus usava os homens, eles tinham um poder especial dado por Deus, que eles falavam e atendido na hora ao pedido deles. Olha bem, para confirmar o ministério que estava iniciando de Jesus e dos apóstolos, então eles tinham que no poder que a Bíblia ainda não estava escrita por completo. Não estava sendo escrita. Então quando Pedro, quando João, tudo eles falavam, levava a mão, levanta, anda, dava vista cego, etc. Então aqui, e a proposta dele aqui foi uma proposta interesseira. Mas essa proposta interesseira pecaminosa, que ele propôs oferecer dinheiro para adquirir aquele poder. Porque não se compra com dinheiro e nem com favores. Ninguém vai comprar salvação com dinheiro, né? Por dar dinheiro na igreja, por sustentar missionários. Outra, e também algum favor que faz, também não compra salvação, não compra dom, não compra nada das coisas de Deus.
As coisas de Deus espirituais é tudo de graça, é dádiva de Deus. Então, é só através, primeiramente, de crer nele e obedecer. Aí você vai receber a salvação. Nós recebemos a salvação, mas só que ninguém de nós recebemos a cura no poder de chegar num doente e fazer ele sarar. Mas nós temos, o que nós podemos fazer é orar, pedir a Deus e dizer, se for da tua vontade. Aí é com Deus, não é mais com o homem. Nós somos um instrumento, mas nem sempre é atendido. Deus atende. Então, mas lhe disse Pedro, o teu dinheiro, Pedro respondeu para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você pensou, não tem nada à venda. Pedro respondeu para ele, tudo que Deus dá é de graça, é favor, dádiva de Deus, e ninguém merece nada. Vejam só o que Pedro disse no versículo 21, né? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Já percebeu já? Agora o 22. Olha o que Pedro disse para ele, nós já vimos aquele dia. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura, Pedro diz, porque porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E nós vimos aquele dia também, Deuteronômio 29:18, diz assim também, para que entre vós não haja homem, que é Moisés falando, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus, para que vá servir outros deuses, letra minúscula, destas nações. Então Moisés falando para eles, para não apartar do coração do Deus verdadeiro, para servir o Deus dessas nações, hoje no caso do povo do mundo, da onde nós saímos, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. 19, aqui em Deuteronômio. E aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, se maldiçoe e se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que eu ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedeira. Então aqui nós vemos, aqui agora voltando em 23, aqui porque vejo, Pedro, agora vamos entender, porque Pedro disse assim, porque vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Tá? E também em Efésios, também, no 4, capítulo 4, 31 e 32, diz assim, Paulo diz, toda amargura e ira, olha bem, irmãos, olha bem, toda amargura e ira e cólera e gritaria, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Então, num culto, numa reunião, numa igreja, olha, primeiro, toda amargura, não deve ter nenhuma amargura entre nós, em cristãos. Também não deve ter ira, o irmão fica irado com o outro. E cólera, quer dizer, é uma ira bem forte, uma coisa fora do controle. E gritaria, que o culto deve ser silencioso, não cheio de gritaria, que ninguém entende nada. Hora de louvar, é tempo para tudo. Hora de louvar ao Senhor é louvar ao Senhor. Hora nós cantarmos para Ele, é louvar ao Senhor. Tem aqueles hinos de louvor, né, que louva a Deus, tem do começo, hino 1, hino 6, hino 5, etc.
e tem o hino de exortação, tem vários. Então ele disse aqui, ó, mas gritaria não. Vocês imaginam o pastor, o pregador, prega, fala uma palavra, o auditório, tudo grita, fala amém, se fala amém, mas não é muito também, se for repetido assim, se torna coisa em vão. Amém, que está, assim seja, que está concordando. Mas só falar outras palavras, glória, essas coisas assim, muito griteiro, você não entende nada. Se perguntar o que o pastor, o pregador pregou, a pessoa não vai saber, nem saber o que falar. Então, não é para ter gritaria. Olha, seja tirada do meio de vós. Gritaria, blasfêmia, toda malícia, não pode, tem que ser tudo simples. A malícia, devemos ter malícia na hora certa. Maliciar o perigo, o que é pecado, para ser prudente. Aí ele fala, seja tirado entre vós. Aí no 32 ele disse, ó, antes, pelo contrário, sede um para com os outros benignos, misericordioso, ele diz, perdoando-vos uns aos outros, que muito é difícil de perdoar, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lá no Evangelho de Mateus ele fala no capítulo 6, assim que nós perdoamos, se nós não perdoar, Deus também não perdoa, assim como ele perdoou nós de muitos pecados, então nós devemos perdoar as ofensas que os irmãos, aquele que ofende contra nós. Então, agora é uma escravidão de iniquidade. A pessoa que está nessas condições, ele está numa escravidão de iniquidade, sem controle, sabe que é sem controle total, está em fel de amargura, diz assim, fora do controle, incontrolável, como diz no versículo 18, fora do controle. Então o cristão ele tem uma mente controlada, ele tem uma vida controlada, ele tem um vocabulário controlado, tudo. Olívia da Silva Ramos está assistindo, parente da Rosinha Ramos, da Isla, né? Então, agora depois fala aqui, o Espírito Santo lhe informa Pedro, nós vemos aqui, a causa exata. Quando fala o Espírito Santo que informa, porque quem escreveu as Escrituras foi o Espírito Santo que soprou nos profetas, os apóstolos, os homens de Deus. Eles não escreveram, eles não tinham sabedoria assim. Onde que eles iam aprender isso? Por exemplo, onde eles iam aprender isso? Para escrever tanto assim? E para escrever uma coisa que condenava eles. O pessoal usa falar, a Bíblia é escrita por um monte de homens. Eu respondo assim, qual é o homem que ia escrever uma coisa contra, uma lei contra ele? Não adulterar, que o homem gosta, está na carne, do pecado. Então o Espírito Santo ele informa a Pedro a causa exata, e não somente os sintomas, mas a condição extrema da maldade. Ele informou. Agora, 24 aqui em Atos 8. Respondendo, porém, Simão, disse, ele foi esperto, ele entendeu o que Pedro disse para ele. Olha bem o que ele respondeu. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tudo que vocês falaram, então orem, meu favor, para que tudo que vocês falaram não venha sobre mim. Porque Pedro falou o que Deus queria que ele falasse. Por que passar uma lista a este homem? Foi uma lista que ele falou, né? O que poderia acontecer. Pedro exortou ele. Indica uma atitude correta por parte de Simão Pedro. De Simão pedindo, não de Simão, é uma atitude correta de Simão pedindo por ajuda por meio de oração e confissão de pecados. Então esse Simão aqui, que Pedro falou para ele, que ele ofereceu o dinheiro, ele arrependeu depois. Ele viu, naquela hora que ele interessa, naquele momento, no calor, na hora que o bicho você vê, você não pensa. Depois que passa, mas acontece com qualquer um de nós. Naquele momento,
no calor do momento, da temperatura, com as coisas que acontecem, você pode falar algo, você pode ofender alguém, falar qualquer coisa, ou tomar atitude. Mas depois que passa, que você volta, ou recebe uma exortação, ou a própria consciência queima, ela vira uma brasa, queima, né? Porque a gente já conhece, puxa, eu não podia ter falado isso, eu não havia ter agido assim. É o Espírito Santo, dentro de nós, habitando, que ele ilumina. Aí pede por ajuda, ele pediu por ajuda, por meio de oração. E confissão de pecado, devemos confessar. Ó, 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Irmãos, nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós anuncia muito pouco o Evangelho. Graças a Deus que por esse meio, por live, quantas pessoas que estão assistindo longe, que assistem. Esses dias também, o Marivaldo lá, que mora em Londrina, né? Ele assistiu, eu vi que ele falou alguma coisa. Então, aqui ele fala, tendo eles, pois, testificado, dado testemunho, afirmado das grandezas do Senhor de Deus, e falado as palavras do Senhor, depois que eles falou toda a palavra do Senhor, ele fala, voltaram para Jerusalém, a missão foi cumprida, vamos voltar para Jerusalém e em muitas aldeias. É a mesma coisa que você vai aqui para São Pedro Turvo, Santa Cruz, do Rio Pardo, você vai ter, mas tem Areia Branca, tem bastante casa, para muitas aldeias, muitas moradias, muitas colônias. Então, dizendo assim, ó, dos samaritanos, e anunciaram o Evangelho. O diácono Filipe e os etíopes viram ali uma igreja estabelecida. Se a pessoa olha, chega aqui, olha, você vê alguém interessado no Evangelho. Você vai num lugar, num bairro, num lugar, você prega o Evangelho. Você vai uma vez, vai duas vezes, você vê já bastante pessoa. A pessoa já tem uma visão, eu vejo aqui uma igreja já estabelecida. Já pode, porque aqui que a igreja, quanto precisa para começar uma igreja? 2 ou 3, 1 não. De 2 pode começar. De 2 já pode começar. Então, aí, tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor. Então, nós nunca devemos deixar de falar a palavra do Senhor. Custe o que custar. Então, anunciaram o Evangelho no caminho a Jerusalém, pregaram em muitas cidades e povoados. Provável que foi várias semanas para eles fazerem isso. Não foi num dia só. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Nós estamos aqui, qual é o lado sul? Não é para cá, né? Não é para cá, né? Seria para cá, né? Não é? Então mudou. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, o anjo do Senhor. Hoje ele não vai falar para nós. Por quê? Porque nós temos a palavra aqui. A Bíblia nós não falamos toda ela. Nós morremos, nós estudamos, pode estudar toda ela. Toda vez que você estuda, você encontra novidade. Porque eu tiro experiência por mim, eu tenho tantos esboços feitos na pasta. E cada vez que eu pego ali, eu vou acrescentando. Mas parece que quanto mais você estuda, o Espírito Santo vai iluminando, porque você vai conhecendo e vai descobrindo mais algo. Então o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, ó, levanta, tem que levantar. Se Deus nos deu saúde, Deus nos deu a perna. Tempo que era novo, a gente tinha as pernas bem melhor, corria. Hoje já não, alguns corre.
Eu, segunda-feira mesmo, eu passei mal, que vocês não fazem nem ideia. O que aconteceu com as minhas pernas, eu não sei. Eu não consegui caminhar. Consegui cedo, mas depois acabou. Olha, eu fiquei dia inteiro. Olha, me endureceu as pernas aqui, ó, não sei o que aconteceu. Perna, eu falei, puxa vida, doía. Então ele falou, levanta. Você tem que levantar. Só se estiver doente na cama, encamado. Aí não tem como, né? Levanta e vai para o lado sul, ainda deu o endereço. Não vai para o outro lado, para o lado norte, vai para o lado sul. Ao caminho, e desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Esta cidade está deserta. A cidade de Jerusalém fica no oeste do continente asiático, entre o mar Mediterrâneo e o Mar Morto. A região se encontra na extremidade de um planalto em uma área montanhosa no sul do país de Israel. Era para começar a trabalhar lá. Conhecida também como região judeia. Gaza fica em uma cidade palestina na faixa de Gaza, com uma grande população de habitantes, o que o torna a maior cidade do estado da Palestina. Outra missão para Filipe. Em vez de como retornar para Jerusalém, como Pedro e João, ele não. É possível que se refere ao caminho que conduzia a Gaza do Antigo Testamento, que foi destruído no ano 93 a.C. Versículo 27, Atos 8. Ele levantou-se, fala de novo, levantou-se. Quem tem saúde, quem tem fé, levante. Tem que levantar de casa, da cadeira ou do sofá para vir no culto na igreja. Aqui está tudo sentado. Depois temos que levantar para ir embora. Você precisa levantar de manhã para ir trabalhar. Todas as coisas, você tem que estar de pé. Levantar. Então, ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, quer dizer mordomo maior, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Bom, Candace, o título da rainha mãe, que governava em lugar de seu filho. Acreditava que ele era sagrado demais para ser envolvido em negócios seculares, políticos. Irmãos, tem pessoas para todos. Se uma pessoa uma vida bem consagrada a Deus, uma vida uma pessoa bem espiritual, ele não vai envolver com outras coisas, um negócio dessa vida, vai atrapalhar a vida espiritual. Por exemplo, um pastor, um membro da igreja, dá certo, pode até ser um cristão, ele entrar na política, não é bom porque, olha, e aconselho que não, você vai envolver com uma coisa que não tem como você, se a pessoa é sagrada, a pessoa que é bem consagrada às coisas de Deus, ele quer servir a Deus, ele quer agradar a Deus, você vai entrar num lugar que vai ser difícil, agora um pastor muito menos ainda, ele tem que cuidar das coisas de Deus. Então como é que ele vai envolver em negócio secular, qualquer as coisas? Quanto mais problema, mais negócio a gente arruma, mais atrapalha para servir a Deus. Você não vê que Jesus, Paulo disse, eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 7, não estou me lembrando agora, como o apóstolo Paulo falou, se alguém puder ficar que nem ele ficasse, ele fala da mulher, da virgem, da moça, se ela não casar, ele não fala lá, que a mulher casada, ela tem que cuidar das coisas, cuidar do marido, ela não vai ter tempo para cuidar de todas as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá.
E se ela é solteira, não tem marido, então ela pode servir ao Senhor, porque ela é, ou uma viúva, ou que seja o que for, ela for, então ela tem. Agora, se ela for casada, tem família, ela vai cuidar. Ela não vai ter todo o tempo para servir ao Senhor. E mesma coisa, o homem também. Ele solteiro, por que o irmão Félix, quando ele veio de novo aqui, ele pôde levar aquela vida, saudoso irmão Félix, que nem ele levava? Porque ele era dono dele, sim. Ele servia a Deus, ele morava sozinho, ele hospedou a igreja na casa dele vários anos, mas tivesse na época a mulher dele, ele ia fazer isso. Os casal, para viver juntos, tem que combinar bem. O homem não manda na casa, a parte da mulher é parte da mulher. Tudo que é casado que tem essa experiência, sabe disso. Não tem como. Agora ele sozinho, então ele podia fazer o que ele queria, ele podia ir a hora que ele queria, podia viver uma vida. Não tinha que dar satisfação para ninguém. É ou não é? Então é diferente. Então o apóstolo Paulo falou, a pessoa sozinho, ele pode servir melhor as coisas de Deus, porque ele não fica envolvendo com muitos outros negócios. Então por isso que ele diz, eunuco, ele também falou que nesse versículo, a palavra refere-se a um oficial imaculado, pertencente à corte real, a um alto do governo, superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Como chefe, ele supervisionava a empresa e as repartições. Então agora vamos aqui no 28. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, versículo 28. Que versículo será que estava lendo aqui em Isaías? Né? Vamos ver se eu não pulei. É o 28. Então, olha bem, regressava, quer dizer que ele voltava, e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Vamos ver. Na referência aqui, na história, o historiador, a tradição diz que é Isaías 53, capítulo 53, 3, 5. Vamos ler então. Falando de Jesus, era desprezado, mas falando isso mais ou menos 700, 800 anos antes de vir Jesus. Isso é profecia. Isso que a pessoa sabe. Quer saber? Hoje ninguém faz isso. Você não acerta no dia da manhã nem depois. Você vai tudo pelos aparelhos. Então, era desprezado, falando de Jesus, do Messias. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, fazendo o retrato de Jesus na cruz, quando Jesus veio. Experimentado no sofrimento. Então, Jesus, ele fez tudo que um homem faz, que o homem sofreu, mas ele muito mais. Ele experimentou homens de dores, ele sofreu, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele, na cruz, os homens escondiam, até os dedos escondiam o rosto, de vergonha, não queria olhar. Ele fala, era desprezados. Olha, o profeta escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e não fizemos, incluiu nós tudo, não existia nós. Mas no plano de Deus já existia. Ele fala, não fizemos dele caso algum. Quantas vezes, irmão, que nós não fizemos caso de Jesus? Quantas vezes que ainda não passa por esse tropeço, não fazendo caso dele? Quando a gente deixa de servir ele, de falar dele, de ir na igreja, de louvá-lo, não está fazendo caso de Jesus. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, quando ele andou, ele
curou muitas pessoas, levou muitos, sarou, deu vista, cego, ressuscitou mortos. E também ele levou a nossas enfermidades, porque quando nós morrermos e nós ressuscitarmos, não vai ter mais enfermidade, porque ele vai dar um corpo glorificado para nós, um corpo novo. Depois, pronto. Aí, ó, e as nossas dores levou sobre si. As dores. Que era para nós sentir essas dores lá na geena, onde o fogo nunca se apaga. Ele sofreu na cruz a equivalente ao inferno em nosso lugar. Ele não sofreu o inferno, ele não foi lá. Mas ele sofreu equivalente, quer dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, aí depois ele fala aqui, ó. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O povo olhava nele, reputávamos, quer dizer, que eles faziam um julgamento errado. Falava assim, ó, ele está aí porque ele é um ferido de Deus. Porque aquele tempo, tudo que era pregado no madeiro, crucificado, porque tinha culpa, pena de morte. Hoje tem cadeira elétrica, etc. Aquele tempo, a pena de morte era a cruz. Então, olha, e nós reputávamos, julgávamos. Ó, este é um aflito, olhava, ferido de Deus e oprimido. Ao sim. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, irmãos. Nós somos salvos, quem tem Jesus está salvo, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Adão transgrediu e isso contaminou a humanidade toda, o universo todo. E fala que, ó, e moído por causa das nossas iniquidades. Ó, moído por causa. Tanto que foi bater em Jesus. Então, aí que ele fala, Paulinha Pinotti está assistindo também. Olha, agora fala aqui, e o castigo que nos traz a paz. Já viu o castigo trazer paz? Mas o castigo que Jesus levou não traz a paz. Se ele não tivesse sido castigado, ia ser nós que ia ser castigado. Porque nós nunca ia ter uma chance de salvação. O castigo que nos traz a paz, ó, estava sobre ele. O castigo que era para nós foi sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem dois sentidos, que a pisadura é porque eles foi pisado, sofrido na cruz, tudo pisado, que nem um cavalo, assim, que a pessoa põe aquele arreio, assim, não forra direito, né? Quantas vezes isso? Fica o lombo do cavalo fica em carne viva, dá dó, né? E as pisaduras também dele, as caminhadas dele também, por isso nós fomos sarados. Agora em Atos 29, do capítulo 8. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo guiará, se deixar, ele nos guia e dirige todos os que desejam esta relação, tudo que deseja ter uma relação íntima com Deus, o Espírito Santo nos guia. Só pede a Deus. 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que lês? É provável que o condutor se deteve para dar água aos cavalos, ele parou a carruagem. Diz que os tempos antigos as pessoas normalmente lia em voz alta, estava lendo em voz alta. Aí fala, entende tu o que lês? É possível que tenha feito uma pergunta, para ter assim, responder. Porque o Espírito Santo lhe disse que perguntasse, para que ficasse registrado nas Escrituras. Tudo o que aconteceu naquela época, tudo certinho, é para ficar registrado na Escritura para nós no dia de hoje, né? Escritura Sagrada, por exemplo,
para que nós devemos entender o que nós lemos. Devemos entender. A Bíblia, quando ler, ela está falando conosco. Ela fechada, não, irmão. Ela aberta, é Deus falando conosco. É a palavra de Deus falando. Se não entendermos, devemos perguntar também para outros. 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Eu falei que eu ia em outra passagem, em Romanos capítulo 10. Não vou ficar por aqui, está para terminar já. E ele disse: como poderei entender? Ele respondeu: se alguém não me ensinar. Tudo deve ensinar, irmãos. Ninguém aprende sozinho. Nós devemos tudo tem que buscar quem sabe para nos ensinar. Ele fala assim, ó. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. A importância não está no pregador, mas de quem o pregador esteja falando. Muitos pregadores querem ele parecer. O pastor Gilberto me deu um livrinho faz muito tempo, irmãos. Ele me deu, mas ninguém segue esse livrinho, né? Como que é a postura do pastor, do pregador no púlpito. O pregador não deve sair do púlpito lá, esse livrinho. Eu fui, levei esse livrinho para Bauru, eu não sei onde que está mais, mostrar os irmãos. Então o pregador não deve ele parecer o mínimo. O pregador deve procurar ser o mais simples, que ele não fazer que as pessoas levem a atenção nele, não sair fora do púlpito para a pessoa olhar, e não nada que atrai. Falar o foco dele, do pregador. Então, para ele saber de quem que o pregador está pregando, está sendo chamado, se ele é enviado por Deus ou não, ou o interesse. Então aqui rogou Filipe que subisse com ele e sentasse com ele, para que explicasse as escrituras. 32, vamos parar aqui. E o lugar da escritura que ele ia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Está em Isaías 7, vou ler porque já aqui, pronto. Ele foi deprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Jesus não reclamou, nós reclama. Qualquer coisinha, reclama da situação, reclama do frio, reclama do calor. Tem um hino que fala corrigir isso. No lugar que você fala do frio, fala do calor, é melhor falar do Senhor, né? Reclama da situação, reclama de governo, reclama, nada está bom. Irmãos, olha, Jesus não abriu a boca, nós reclamamos muito. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Você vê que fala do cordeiro, da ovelha? Eu nunca matei, mas meu irmão trabalhou de matança, e lá, a Ivani também lá, minha irmã, é diferente. O cordeiro, ele tem uma lábia, né? Ele não berra, não grita. E você vai pegar um cabrito, bota faz o maior escândalo. O porco faz o maior escândalo, grita. Né? É assim. E fala, e a ovelha não, o cordeiro é humilde, é manso. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, tudo, que possamos estar aqui sexta-feira. O irmão Paulo vai pregar, se Deus permitir, meu Paulo. E a irmã lá que quiser vir alguma busca de novo, né? Enquanto Deus está. A disposição minha é essa. Então, ficam felizes de estar aqui junto de nós. Então, vamos louvar a Deus, que Deus dê uma boa noite, semana até quando Ele permitir, até quando Ele nos levar. Amém? Quem vamos cantar agora para a despedida? Qual é o seu 368? Qual? 368. 368. Acho que é isso, né?
Eu acho que eu já toquei naquela hora aqui. Vamos lá, Vicente? 368. Vamos ver se é aquele. Abri aquela hora. 368, confia, não é esse não. Esse aqui é bonito, aqui é alto.
Então, irmão Paulo pedia para orar, olha, a favor da Érica. O menino tá bem, vai ser um menino. Menina, né? É, menina. Não, Marcela também está viajando. Marcela. Vai ter o Henrique, meu filho. Quem? O Henrique. Henrique, filho da Maria. Nem quero que olhem lá pelos meus filhos, meus netos. E irmãos Marino. Peço oração também para o Regis Donese, que sofreu um acidente agora à noite, né? Mas da Nésia, qual essa Nésia? Qual Nésia será? Hein? Qual Regi ainda? Regis da Nésia. É um cantor de música gospel. Independentemente de eu não ser uma. Nossa, eu pensei que é da Nésia aqui, eu pensei que era irmão do Nando. Então, que Deus, irmão Paulo, ora que Deus colocar no seu coração. Senhor, nós agradecemos por esta hora aqui, na sua casa, junto com a sua igreja, né? Que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E pedimos, né, por esses nomes que aqui foram falados, né, que o Senhor é conhecedor de necessidades de cada um. O Senhor pode, né, estar amparando, cuidando, né, se for saúde, os acidentados, e qualquer necessidade o Senhor possa estar nos amparando, né? Esses nomes citados. E agradecemos mais uma vez, né, pelo pastor aqui, por ter sustentado, agradecemos por estarmos aqui, né, pela saúde que tem dado a nós, a nossa família. Amém. Pedimos pelo culto de sexta-feira, né, que possamos estar presentes. E agradecemos, né, mais uma vez, de uma forma